Fala turma, nesse vídeo deixa eu trocar uma ideia a respeito de movimentação do preço, acompanhando obviamente aqui pelo gráfico. Sugestão de um comentário aqui de um membro do canal. Nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre os movimentos do preço, mais especificamente a respeito, será que realmente existe um padrão aqui da movimentação do preço dentro do gráfico? Vamos lá turma, chegando aqui no canal, não esquece, ó, deixa o teu like. Pode ser que a gente já chegue na meta dos 30 mil inscritos e vai ser um grande marco aqui para o canal. Turma, o papo de hoje é, será que o preço se move em padrões? Seja um padrão de alta, de baixa? Isso aí é assunto para uma conversa longa, principalmente para os grafistas, que é o meu caso, que usa análise técnica, gráfica, para fazer análise do preço. Independente se vocês usam indicadores, usam alguma estratégia, algum setup, se está usando o gráfico, está buscando algum tipo de padrão para ser o gatilho na sua entrada na operação. E nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre padrões, tá? Tem gente que vai comentar que não existe esse negócio de padrão, olhar figura, olhar movimento, isso não importa, isso não existe. Cara, qual é a primeira coisa que a gente aprende e que a gente leva para frente, independente da estratégia, da metodologia que a gente utiliza? Que o preço, né? O preço, ele se move em apenas duas direções, tá? Se você é iniciante e não captou isso, precisa dar uns passos atrás. O preço se move em três direções. Chega até a ser meio besta isso que eu vou falar, tá? Mas ou o preço ele se move para cima, ou ele se move para baixo, ou então ele se move nem para cima ou para baixo. A gente fala que ele anda de lado. Dentro desse movimento para cima, para baixo ou de lado, a gente usa alguns conceitos para definir principalmente tendências. Por exemplo, se o preço está se movimentando para cima, fazendo topos e fundos, né? Topo mais alto que o outro, topo e fundo ascendente, ou seja, está sempre subindo, né? Rompendo estrutura, rompendo suporte e resistência, fazendo esse padrão de alta. A gente fala que estamos numa tendência, né? Tendência de alta, ou seja, o mercado está em alta. E se o preço está caindo, fazendo movimentações para baixo, fazendo um topo, depois um fundo mais baixo, depois faz um topo, depois um fundo mais baixo. Então, fundo, fundo, topo, topo. Aqui, uma movimentação para baixo, veja que sempre o preço está sempre descendo. A gente diz que o preço está numa tendência de baixa, né? Porque está fazendo o famoso topos e fundos, né? Topos e fundos descendentes. Por fim, a gente também tem quando o preço ele começa a fazer um movimento de zigue-zague, às vezes não faz um topo mais alto, não faz um fundo mais alto, não faz um fundo mais baixo, um topo mais alto. Ele fica meio indefinido, às vezes fica bem padrãozinho assim, ó, de livro. E nesse tipo de movimentação, a gente diz que o preço está andando de lado, ou algumas pessoas dizem que ele está trabalhando dentro de um canal lateral, ou então um termo utilizado por alguns analistas que é ele está em uma consolidação. Então, esse aqui é o terceiro movimento do preço. Vocês perceberam que quando eu desenhei esses padrões, esses movimentos, eu acabei desenhando um padrão gráfico. Topo, fundo, isso aqui é um padrão, certo? Um padrão de movimento. Quando está caindo, também isso aqui é um padrão de movimento. E quando está andando de lado, também é um padrão de movimento. Então, eu tenho um padrão de movimento para alta, um padrão de movimento aqui para baixa e aqui um padrão de movimento lateral. Então, se eu tenho, todo mundo fala, as pessoas falam, eu falo, as pessoas consideram isso como padrões para definir os movimentos, por que não buscar os outros tipos de padrões que existem? Então, a gente tem padrão também de continuidade de movimento, isso é bem interessante. Temos padrões também de reversão de movimento e também existe padrões de indefinição. A continuidade ele vai continuar, né, dentro da sua inércia, porque se o preço está subindo, a tendência é que ele vá subir. A de reversão é se o preço está caindo, haverá uma força, um movimento de reversão que vai jogar para o lado oposto. Aqui estava caindo, agora ele reverteu. Aqui estava subindo e aqui continuou subindo. E o de indefinição? Se o mercado estiver indefinido, ele vai continuar sendo indefinido. Fechado? Vamos para o gráfico e eu vou mostrar aqui, utilizando o gráfico do Bitcoin. Por que o gráfico do Bitcoin? Porque gráficos como o do Bitcoin e também como de pares de moeda são muito interessantes para a gente acompanhar esses movimentos gráficos por conta que é difícil, primeiro, o ativo ser manipulado e também porque tem poucos gaps no gráfico. Quando a gente tem poucos gaps, né, que são essas bolinhas aqui, que são esses vazios que a gente tem no gráfico, ó, aqui, onde teve mais, teve um aqui também, aqui, mostra um gráfico mais contínuo.
e isso acaba dando uma tendência maior na formação dos padrões. Diferente de a gente pegar uma ação, pegar um mercado americano, o gráfico parece um queijo suíço todo comido, cheio de buraco, tá? Então vamos lá, pegando aqui o gráfico do Bitcoin, existem alguns padrões que eu vou desenhar aqui na tela, que é fácil a identificação e que são muito interessantes, além daqueles que a gente já conhece do topo e fundo ascendente. Eu vou mostrar esses outros desenhos, esses outros padrões, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um padrão bem interessante gravado nessa região. Se vocês olharem, se eu desenhar um canal, depois desenhar um outro canal aqui em cima, projetando ele de forma paralela, um padrão gráfico sem indicadores que ele me dá a continuidade do movimento. A continuidade de qual movimento? Deste movimento aqui. Eu tenho esse movimento de queda, fez um movimento de zigue-zague, fez esse movimento de topo, fundo dentro desse canal gráfico, dentro desse canal, em algum momento ele define o seu lado. Neste caso aqui, ele rompeu para baixo, dando a continuidade do movimento para cá. Esse padrão gráfico é muito interessante, é um padrão de continuidade de movimento. Continuidade nesse caso da baixa, neste caso o mercado estava caindo, nós temos um padrão de continuidade também para baixo. Esse aqui é muito legal, eu gosto muito de traçar esse padrão que é o famoso maço bandeira. Fez um movimento muito descendente, independente do tempo gráfico, do tamanho do gráfico, tá? Vai aparecer em qualquer lugar. Basta a gente olhar o fractal, nesse caso eu estou no gráfico diário, se eu ir para o H1 também vai aparecer, se eu ir para o M5 também vai aparecer, tá? E eu tenho esse padrão de continuidade que é o maço bandeira, tá? Não deixa de ser um padrão ou então uma figura gráfica. Bacana. Vamos ver um outro padrão, padrão de indefinição. A gente tem essa movimentação de queda, aqui a gente tem o mercado, né, se consolidando, andando de forma totalmente lateral. Vocês concordam que o mercado estava lateral nessa região? Fez um fundo, fez um topo, o fundo ficou no mesmo nível praticamente, tá? Às vezes não tem que ficar zeradinho ali na resistência, no suporte, tá? Então fica perfeitamente. E também você pode usar tanto fechamento como pavio para poder buscar esses padrões. Mas aqui, é claro, a gente tem um movimento de lateralização, canal lateral, consolidação. Quando a gente tem esse tipo de padrão, a gente está no padrão de indecisão. Então, o mercado ele tanto pode ir para cima, como para baixo. Então, a gente tem praticamente 50% de chance. Há quem diga que a tendência maior será continuar o último movimento. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Na dúvida, considera a incerteza, que eu já falei em outro vídeo, considera 50% de chance. Pode subir ou pode cair. Neste caso aqui, o preço caiu, certo? Então, um padrão de continuidade, um padrão de indecisão. Depois a gente teve essa batida. Na medida que o gráfico vai caminhando, a gente pode ir traçando as linhas e desenhando outros padrões. Aqui eu vou traçando novamente um padrão de lateralização, porque fez um topo e um fundo não foi ascendente, né? Então a gente tem mais um canal lateral de consolidação, de indecisão. E a gente vai prolongando esse padrão até buscar um sinal mais forte. E nesse caso, fez o famoso rompimento, fez um pullback e deu uma continuidade do movimento. Quer dizer que ele vai se prolongar e vai seguir? Não. Quer dizer que nesse movimento aqui, o preço ele definiu que ele queria ir para cima, fez uma pequena correção e depois ele subiu, tá? Aqui a gente tem, olha só que bacana, dentro dessa movimentação a gente ainda tem um outro canalzinho aqui, tá vendo? O mesmo canal que a gente viu lá em cima, a gente tem um movimento de alta, correção e uma esticada para cima. No exemplo anterior era um canal, um maço bandeira, dando uma continuidade para baixa. Esse caso aqui está dando um canal desenhado, um canal de correção, num maço bandeira, apontando para cima. Vai seguir o movimento? A gente não sabe, mas a gente trabalha com certeza que pode ser que siga ou não. O preço até avançou em direção do rompimento. Dando continuidade, a gente tem um outro padrão interessante que a gente tem aqui, ó. Se a gente marcar todas essas regiões, ó, marca fundo, a gente vê que o preço vai se afunilando, tá vendo que o preço vai se afunilando nessa região, ó. Vamos desenhar com linhas aqui. A gente tem busca um topo, outro topo, outro topo, outro topo. Olha que bacana, esse aqui também é um padrão. E que padrão é esse? Esse é um padrão de reversão, também chamado de cunha ascendente, ou então, em termos em inglês, a famosa wedge, né? A gente tem topo, topo, fundo, fundo, vai se afunilando, a tendência é que ele rompa para baixo, e aqui foi 100%, né? Conforme o padrão de reversão, o famoso wedge ou
cunha ascendente. Olha que bacana. Dando essa continuidade da cunha ascendente, fez um movimento de reversão, fez um movimento de rompimento. Fez um movimento de rompimento, olha o que ele se formou de novo. Fez um movimento de correção em formação de bandeira. Ó, que bacana. Praticamente, a gente tem aqui, ou se a gente de bandeira, ou se eu der um zoom e até diminuir o tempo gráfico, talvez eu tenha uma outra wedge dentro daquele padrão. Agora vamos para H4. Ó, vamos para H1, deixa eu ver se eu vou no H1 ou eu vou no H4. Vamos lá para o H4, ó. Praticamente eu acho que eu tenho, vamos ver quem concorda. Indo para o H4, eu consideraria que eu tinha uma outra cunha também, né? Uma outra wedge se formando, refinando, ou seja, estou no diário, posso ir para um fractal menor, para um tempo gráfico menor, eu tenho o mesmo padrão de cunha, não se afunilou muito, deu um movimento de reversão, ou seja, estava subindo, formou a cunha, ele rompeu para baixo. Bacana, né? Vamos ver que outros padrões a gente enxerga no Bitcoin aqui. A cunha já teve um padrão de reversão, de continuidade, e depois eu vou contar um segredo aqui para vocês, tá? Dentro dessa minha análise, tá? 2 segredos, para ser bem claro. Então a gente tem aqui movimentos bem definidos, padrões de topo e fundo ascendente, rompimento de estrutura, e fez esse movimento de descida aqui também, né? Aqui, bacana, aqui temos um movimento de lateralização, movimento lateral e dando o rompimento, né? Fazendo a direção do rompimento. E como é que eu vou acertar um movimento? Cara, nem em mercado lateral tem que esperar o rompimento para entrar a favor do movimento, tá? Não tem... E claro, tá trabalhando com incerteza. Pode ser que dê o famoso rompimento falso. Vai acontecer também, então a gente tem que ficar esperto. Segue no preço, o Bitcoin segue caminhando, a gente vai ter que treinar o olho. Para identificar esses padrões, vocês vão treinando o olho, ó, vai treinando o olho, faz o movimento, acumula. Olha que interessante agora aqui. Um padrão bem interessante também, que é esse cara aqui, ó. Vamos dar um zoom para vocês vão enxergar. Esse padrão é um outro padrão de continuidade, tá? Esse padrão aqui é o famoso triângulo ascendente, ou seja, eu estou numa movimentação de alta, certo? Estou nessa movimentação de alta, né? Estou subindo, vamos puxar o flechinho aqui, ó, estou subindo, o preço começa a trabalhar e começa a funilar. Esse afunilamento é diferente daquele da cunha, porque ele está se formando dentro de um padrão de um triângulo ascendente, ou seja, é um triângulo que está sempre trabalhando nessa região, não está rompendo resistências, mas está sempre fazendo fundos, né? Fundos mais altos. Então esse aqui é um padrão de triângulo ascendente, que a tendência é que faça o rompimento para cima. Da mesma forma, eu posso ter um triângulo descendente. Quando o preço está caindo, ele tende a fazer um movimento para baixo, tá? Triângulo ascendente e aqui um triângulo descendente. Muito interessante, né? Eu acho muito bacana esses padrões, mesmo não usando indicadores. Veja que quando eu não tenho indicador na tela, ó, não tem nada de indicador, fica mais fácil enxergar esses padrões, esses movimentos, tá? Muito mais fácil. Outra coisa que a gente tem aqui, como já está acabando o gráfico do Bitcoin, há quem diga que a gente tem um dos padrões de reversão mais poderosos que existe, que é esse cara aqui, ó. Tá meio vesgo, tá? Tá meio manco, mas é um ombro, cabeça, ombro, tá? O famoso ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro, que ele tem essa formação, né? Eu tenho ombro, cabeça, ombro. Quando acontece esse movimento, esse padrão, eu tenho a projeção dessa distância para baixo. Então, se o ombro, cabeça, ombro for validado, a gente tem um alvo do Bitcoin aqui na casa dos 24K, uma região que ainda não foi até, né, esses dias que foi agora essa semana. Será que dá para dizer que foi testado? Olha, eu diria que sim, tá? Porque não tem que bater exatamente no candle, né? Mas chegou a quase beliscar de os 24 zeradinho, mas visitou a região, tá? Visitou a região, então estaria válido, tá? Esse ombro cabeça 1. E agora o Bitcoin está fazendo um outro movimento altista. Então, agora a pergunta que eu não quero calar, para onde que vai, neste exemplo, né, o Bitcoin? Obviamente que eu não sei, tá? Mas a gente vai trabalhar com a incerteza e buscar quais são os possíveis movimentos do gráfico baseado em padrões. Então aqui a gente tem esse movimento do Bitcoin que pode ser esboçado num padrão de cunha. Se lembra a wedge ou a cunha que tinha desenhado? Quando o rompimento acontece, ele acontece para cima. Exatamente nos exemplos anteriores, tá? Bem interessante. Até onde que vai essa cunha? Vai até a próxima resistência. Então, por exemplo, o preço vai trabalhar agora nessa região aqui, vai parar um pouquinho, até ele se definir. Pode ser que ele faça agora uma correção nesse sentido para ganhar mais impulsão e visitar os $30 mil, que é essa mesma projeção.
Beleza, turma? E se lembra que eu falei que eu ia falar 2 segredos para vocês? Um deles é o seguinte: existem outras figuras gráficas que vocês podem olhar aqui no gráfico, tá? Eu não exemplifiquei todas, vocês podem buscar vídeos, por exemplo, tem um vídeo do Lawrence falando. Basta procurar na internet ou colocar no Google mesmo, padrões gráficos. Esses que eu desenhei, que existem muitos outros, são praticamente o que o meu olho está treinado a enxergar. Por isso que eu enxerguei várias vezes o mesmo movimento, porque o meu olho, a minha leitura está treinada para esses padrões. Pode existir um outro padrão que eu não enxerguei aqui. E como eu não enxerguei, eu não faço nada. Mas quando eu enxergo um padrão, eu tento me posicionar a favor da probabilidade, da estatística, no que diz esse movimento. Outro segredo que eu queria comentar é que essas análises, esse tipo de leitura, eu faço aqui no Jornada do Forex, que é um canal que eu criei apenas para fazer análise, porque aqui no Japan Trade eu ensino, eu passo conteúdo educacional. Aqui no Jornada do Forex eu faço as minhas leituras semanais, onde eu faço as leituras, onde eu mostro todos esses desenhos, essas movimentações do gráfico, que eu tento mostrar para vocês, e também eu acabo usando nesse momento para fazer essa leitura para eu me preparar para as minhas operações. Fechado? Então eu convido vocês também a se inscreverem aqui no Jornada do Forex. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.